Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Engetal, que nós estamos aqui hoje trazendo mais um assunto que tem tudo a ver com engenharia, apesar de não parecer. O tema de hoje é irrigação e cafeicultura, um assunto muito pertinente, principalmente para a nossa região. Nós temos aqui dois doutores para trazer informações pertinentes sobre esse assunto. Recebo aqui hoje com muito prazer a doutora Marla Ott, engenheira agrônoma, e também doutor Vitor Lima, também engenheiro agrônomo. Sejam bem-vindos. Obrigada, boa noite. Obrigado, Fernando. Aqui ao meu lado, mais uma vez, o Tiago, que é o vice-presidente do INEA e inspetor do CREA. Também engenheiro, só que engenheiro civil, né, Tiago? Eu sou engenheiro civil, gosto dando pitaco nos assuntos de todo mundo. Isso. Aí eu vim aqui, né, pra gente poder tratar um pouco desse assunto que é interessante. A Marla é uma amiga, o Vitor é um amigo também, são daqui de Caratinga. Eu acho que a gente tem um assunto. Caratinga, que é uma cidade, né, de agricultura, acho que vai ser muito interessante a gente bater esse papo. Demoraram a vir, inclusive, né? Estava na expectativa já. Pronto. Que bom que estamos aqui então para falar sobre isso, né? Conhecer um pouquinho desse universo. Eu, como leiga nesse assunto, vou trazer aqui algumas dúvidas, que eu acredito que serão dúvidas também dos nossos telespectadores, nossos ouvintes, não é isso? E o Tiago aqui já tem um pouco mais de noção, por ele já ser da área da engenharia. Lembrando, pessoal, que esse aqui é um podcast, é uma iniciativa do INEA Caratinga, através do apoio do CREA, para desmistificar justamente aquilo que eu falei, trazer temas que têm tudo a ver, que estão relacionados à engenharia, e mostrar que a engenharia está inserida no nosso dia a dia em diversas formas diferentes. Fernanda, a intenção é justamente essa, da gente, como associação de Caratinga, Fernanda, Vitor e Marla, a gente trazer para o público que está escutando a gente o que a engenharia tem de solução para a nossa região. Então, nós já conversamos sobre patrimônio histórico-cultural, já conversamos sobre licenciamento ambiental, pretendo, talvez, se a gente conseguir conversar sobre drenagem urbana. Então, e isso bem na realidade, é o que a gente vai bater um papo aqui, bem na realidade de Caratinga, a gente entender como é que a gente consegue desenvolver a parte da cidade com o nosso conhecimento, que é o que a gente busca fazer. Interessante que, né, a Marla e o Vitor criaram uma empresa de irrigação e estão aqui atendendo esse mercado e, assim, de ser doutores já me entusiasma bastante, porque é interessante que a turma sabe do que está fazendo. Muito bom. Então, eu queria conhecer, a princípio, assim, qual que é a importância, realmente, a relação da irrigação com a cafeicultura. Até que ponto a irrigação ela é fundamental na cafeicultura? Então, a irrigação ela é muito importante para a cafeicultura, né, para várias culturas, né? Mas para a cafeicultura, principalmente, nós estamos passando por um período de mudanças climáticas, né? Já vem sendo comentada há muito tempo, né? E a irrigação ela é uma tecnologia muito eficiente para ajudar o produtor a passar por esse momento, né? Garantindo produtividade, rentabilidade e garantindo lucro para ele, né? Mantendo o produtor naquela atividade dele. Isso aí é muito importante. Nós estamos falando de cafeicultor e tudo mais, porque é uma realidade nossa daqui da região. Aí, Vitor, eu estava até conversando antes com você, querendo entender o seguinte, olha, nós temos uma realidade, bom, eu não vou dizer diferente, bom, é bem diferente do que a maioria, pra gente aqui é comum. A gente vê esse monte de morro aqui, Fernando, fala assim, nó, que lindo, natural isso aqui. Porém, quando a gente vai mais pro interior do país, a gente vê cada planície, tudo plano, e eu vejo aquela irrigação de pivô, né, que passando de avião, você vê aquelas bolas, aquele círculo no chão, eu falo assim, quando eu era pequeno, eu achava que era extraterrestre. Aí depois eu descobri que era irrigação que eles fazem e tal. Então é o seguinte, só que aqui é muito diferente. Aí aqui a gente tem desnível muito grande, exige uma disponibilidade de água muito grande. Qual que é a dificuldade de atender irrigação em cafeicultura aqui em Caratinga? Então, assim, na verdade, né, a irrigação para café hoje, ela está bem concretizada para ir para o gotejamento, né, que são aquelas mangueirinhas todas furadinhas, né? Então, assim, é até um sistema que ele acaba poupando bastante água, né, porque você já coloca a água diretamente na raiz das plantas. E hoje o cafeicultor, ele está buscando adubar através do gotejamento. Então, ele dilui os fertilizantes lá numa caixa, entendeu? E já coloca lá na raiz do café. Então, assim, até aquela mão de obra que tem lá de estar carregando, né? Aquele saco de adubo,
que está adubando manualmente, ele já está querendo evitar, sabe? Ah, já consegue evitar. Na hora de calcular o custo da implantação e o benefício que traz você implantar, esse tipo de conta entra no cálculo? Vamos calcular aqui. Peraí, a mão de obra para irrigar, não, a mão de obra para adubar. Então, menos ela, menos isso, no cálculo para ver se vale a pena ou não, ela entra? Assim, geralmente a gente nem faz essa conta, né? Porque, assim, os benefícios da irrigação, né, por si só, você está irrigando e fazendo um molhamento na hora que precisa ser feito, ele já dá um resultado muito grande, né? Mas é uma forma que as pessoas, eles mesmos estão buscando a irrigação por esse motivo, sabe? Sim. O próprio produtor, que deve complementar. Não, porque não precisa... esse cálculo, ele não é o fator definitivo, né? Para que ele tome a decisão de fazer a irrigação. O que é o fator decisivo para ele é justamente o aumento de produtividade, o ganho que ele tem em produtividade. A gente fala que, em média, uma irrigação bem feita, uma irrigação direitinho ali, ela vai aumentar para o produtor de 10 a 20 sacas por hectare. Então, isso é uma média anual. A maioria dos experimentos que tem hoje, experimentos já consolidados de mais de 20 anos de experimento, todos trazem na média de 20 sacas por hectare a mais. Então, separar e pensar, né? Na pior das hipóteses, vamos colocar 10 sacas. A saca de café hoje está saindo a quanto? Alguém sabe o preço aí? Acho que era R$ 1.500, não estava nessa faixa já? Vamos pensar aí, se a gente... Pronto. Acho que era R$ 1.500, R$ 1.000 e poucos a saca. Que seja R$1.000, né? Se for R$1.000, 10 sacas a mais, são R$10.000 a mais por hectare. Por hectare. Se chegar a 20 sacas por hectare, vão ser R$20.000. R$ 1.525. Então. Vocês acharam que o engenheiro civil aqui não sabia quanto que custava a saca Isso em São Paulo. de café. Você está antenado Tô sabendo. Agora não tem que saber se é o conilon, é o arábica. É o arábica. É o arábica, que é o nosso caso aqui, né? Tem diferença do conilon para a arábica em relação à irrigação? Talvez o conilon não vale a pena irrigar ou vale a pena? Na verdade, a irrigação do conilon ela já está consolidada, né? Dificilmente um produtor de conilon planta sem irrigação. Até mesmo algumas linhas de financiamento, eles não liberam se não tiver irrigação para o conilon. Então, o conilon já está muito mais avançado do que o arábica. O cafeicultor de arábica, ele acordou tem pouco tempo que o café arábica tem uma resposta muito boa à irrigação. Tanto que deu um salto, né, na demanda de irrigação e principalmente para a cafeicultura, justamente por esse retorno. Justamente porque a gente estava falando sobre essa questão do valor, da mudança climática, perdão. A questão da mudança climática mudou muita coisa, né? A gente tem temperaturas diferentes e tal. Isso já está impactando na perda de produção de café aqui em Caratinga? Já sim. Esse ano mesmo, né? Teve florada recentemente. O pessoal já está falando, todo mundo, os cafeicultores já estão vendo. As plantas que estavam mais desenfolhadas, né, mais sem folha, elas não conseguiram segurar a florada. Então, teve muito abortamento. Isso já vai impactar diretamente na produção do café do próximo ano. E isso já é um impacto do clima. Então, só de ter perdido parte dessa florada, né, já vai ter perda em produção. Então, se tem irrigação, as plantas estariam mais enfolhadas e não teria tido essa perda. Então, ela ameniza bastante. A gente tem um ganho muito grande. Muito bom. Existe alguma tecnologia de monitoramento na hora de trabalhar a irrigação das lavouras? Sim. A irrigação, ela tem que ser feita de forma correta. A irrigação ela é muito técnica. Infelizmente, a gente vê muito pessoal fazendo, simplesmente colando cano e abrindo registro. Né? E como a água ela é o fator mais limitante em produção, geralmente qualquer gota deixa a planta mais verde. Então, dificilmente o produtor ele se atenta para essa necessidade de um bom projeto e de um bom manejo. Quando ele vai acordar para isso, é porque já está tomando prejuízo, e muitas vezes. Não é só chegar e jogar água lá que vai resolver o problema. Tem ali uma técnica para isso. Então, o projeto ele precisa ser bem dimensionado para que ele tenha eficiência. Né? Eficiência na entrega de água, eficiência
frequência na aplicação, uniformidade. Então, ele precisa desses parâmetros. E isso requer um bom projeto. Senão, ele vai jogar dinheiro fora, gastar recurso desnecessário, impactar o meio ambiente e vai causar uma série de problemas que a gente vai ver. E a quantidade certa, né? A planta, ela precisa de uma quantidade de água. Imagina, gente, quantos litros de água a gente precisa por dia? 3% do corpo. Então, aí você imagina a planta de café precisa do mesmo tanto de água de outra, uma planta pequenininha, uma planta grande. Uhum. Então, cada um tem sua demanda. Cada um tem sua demanda. Existem, então, esses critérios, né? Isso. Quais, no caso, são esses critérios, né? Para determinar a frequência e a quantidade de água, no caso do café. Então, a gente precisa de saber a idade da planta, né? Como que ele está em questão de produtividade, né? De produção, né? Se o clima que ele está inserido, qual que é a evapotranspiração que está ali e o tipo de solo, que tanto de água que cabe. Você imagina esse reservatório, essa jarra como um reservatório. Uhum. Se aqui cabem 2 litros, se eu colocar 3, eu vou começar a fazer transbordar. Uhum. Né? Uhum. Então, Satura. no solo é a mesma coisa, começa a jogar água fora e lavar o solo. E aí vocês fazem um estudo daquele Isso. solo, daquela plantação, daquela lavoura, para poder preparar um projeto personalizado, no caso. Exatamente, isso aí. Para Interessante. saber que tipo de solo tem ali, qual o espaçamento dos gotejadores, qual a vazão daquele gotejador, para a gente chegar no final da lâmina, o que vai ser entregue e a frequência dessa aplicação. Sabe o que é legal? A pessoa estuda, faz faculdade, aí faz mestrado, faz doutorado, aí chega depois e fala assim, beleza, acabou. Aí qual que é o seu trabalho? Estudar. Aí continua estudando, não para, né, Vitor? Para não. Deixa eu te perguntar uma coisa, olha só. Nós dissemos aqui que o café ele vai melhorar, a irrigação vai melhorar a quantidade de café. Beleza. E a qualidade? Ele muda também? Totalmente. Tudo bem, muda para melhor, para pior? Se fizer fora dos parâmetros, pode piorar? Como é que é isso? Então, assim, vai melhorar a qualidade, sim. Porque, assim, o café, ele tem alguns parâmetros que a gente avalia. Um deles é a cata, que é a catação. Então, assim, a catação são defeitos que o café tem. Então, se ele não tiver uma granação boa, né, se na época ele está expandindo, né, que o fruto está crescendo, se não tiver água, o grão vai ficar pequeno, entendeu? Então, assim, esse ano que nós tivemos estiagem em novembro, dezembro, que era a época que o café estava crescendo, o café acabou ficando miúdo. Uhum. E aí depois, na época de granar, também, os momentos que faltou água, acabando que ele ficou um pouquinho xoxo. E ainda assim, nós tivemos várias floradas ano passado. Uhum. E essas várias floradas, a gente, na hora de colher, tinha café verde, café seco, café maduro, café de todo jeito. Uhum. Então, assim, quando vai para a seca e depois que processa o café, gera muitos defeitos. E a irrigação a gente consegue minimizar, né, diminuir esses defeitos. Esses defeitos, o que eu tô... Bom, de café eu entendo assim. Eu bebo, amarga demais, eu falo, esse café é ruim. Açúcar. Às vezes torra demais. Eu ainda aprendi um pouquinho mais, o pessoal, não, essa torra aqui não está muito boa, está muito torrada. Mas tem uma escala lá de bebida, de bebida Sim. dura, não sei se tem bebida mole, enfim, tem, não é? E isso que altera, então, se a gente, essa bebida é por causa da qualidade do grão. Sim. É isso? Então, quanto melhor, quanto mais... Bom, nesse altera caso está correto. Quanto caso, mais bem... Além da qualidade, altera o sabor. Pode alterar o sabor. Pode alterar, mas não necessariamente. Seria mais no aspecto físico, né? Principalmente no aspecto físico. Entendeu? Sim. Então, assim, você poderia ter, né, uma saca de café, né, Com rendimento melhor. Né? Então, assim, que aquela saca de café ela teria um grão maior, mais pesado, entendeu? Tá. Mais uma dúvida é o seguinte. Aí vocês estão no mercado oferecendo o pessoal e disseminando a boa técnica de irrigação. Como é que está sendo a receptividade do pessoal do produtor rural daqui de Caratinga? Tem procurado, tem aceitado o mercado? Como é que está funcionando? Como é que está essa receptividade do meio rural em relação... O rural, bom, meu irmão já trabalhou mais com o pessoal lá, eles são meio desconfiados, assim. Sim, Esse cara, não, ele tem uma empresa para vender tubo, ele ganha comissão do tubo e tal. E o agrônomo tem esse estigma ainda de vender remédio, e a turma já vê um agrônomo e fala, lá vem vender remédio. Então, como é que está sendo essa receptividade de vocês aqui na cidade de Caratinga? Ou na cidade não, na região, né? Um de cada vez, espera aí.
Então, a gente, graças a Deus, está tendo uma procura muito boa, né? Muito grande. A demanda, ela cresceu. E a irrigação é isso que a gente falou, né? Precisa de ter um pouquinho da parte técnica. E até respondendo essa pergunta, pegando uma pergunta que você fez anterior, a questão da qualidade. Se usar a irrigação de forma errada, se pode atrapalhar a qualidade. E pode. E isso é um dos fatores da gente estar tendo uma receptividade boa. Porque quando a gente faz uma irrigação errada, um manejo da irrigação errada no café, ele vai impactar. E às vezes a gente vai ter 6 floradas no café ou mais. E isso vai impactar muito na qualidade. Então a irrigação do café, ela é muito importante que ela seja feita da forma correta. O café, ele tem uma época que você tem que diminuir um pouquinho a água. Então você não pode ir colocando água o tempo todo, senão a florada ela não vai vir uniforme. Então tem um momento certo da gente afastar um pouquinho a água, né, e depois retomar para a gente ter uma florada mais uniforme. Então, tem toda essa questão na parte de manejo, né, e com o pessoal que tem feito antes e que está tendo alguns problemas de qualidade, isso tem feito com que eles abrissem os olhos, né, para buscar mais e tá buscando informação. Estão vendo que irrigação de café não é uma irrigação de olericultura, não é igual um tomate ou outra cultura, que a planta ela não precisa de um período ali de 10. O café ele acontece 2 ciclos ao mesmo tempo, né? Ele tem a fase, duas fases ao mesmo tempo, a fase vegetativa e reprodutiva, no mesmo ano. Então, um tem que respeitar o outro, a gente tem que entender daquilo ali, senão a gente faz bagunça. E quais são os impactos ambientais do uso irregular da irrigação e como evitá-los? Então, o fato da gente usar água mais do que o necessário, a gente acaba indisponibilizando ela para outras pessoas, né? Então, se eu estou utilizando a água mais do que eu preciso naquela atividade, eu estou impactando, eu estou impedindo que o meu vizinho também tenha acesso à água. Então, a gente precisa de respeitar esse direito de todos ao uso da água. Então, usar ela de forma eficiente, né, de forma consciente, racional, possibilita que mais pessoas tenham acesso a esse benefício, possam utilizar a água e ter a produtividade esperada, né? E também de não fazer o desperdício, né? Economizar mesmo. Esse assunto sabe que a água é um recurso limitado. Esse assunto de água, ele é tão importante porque é o seguinte, a gente chegou, se você for lá no fim do diálogo, da discussão, você vai entender o seguinte, que o Brasil ele passou a exportar água. Ele exporta gado, mas o gado bebe água, então, e como lá na Arábia eles não conseguem água suficiente para criar gado, eles compram a carne da gente. O café é a mesma coisa. Então, assim, a água é um bem finito que a gente tem que tomar muito cuidado com ele. Apesar dele não sair do planeta, a gente acaba contaminando ele. Então, você imagina, a gente... excesso de fertilizante ou alguma coisa assim, você consegue contaminar essa água e ela vai para o lençol freático e por aí vai. Então, assim, tem que ter... Quer saber, Fernando, é o seguinte, eu custei a compreender isso. Como é que funciona os conselhos? E eu não estou falando só do CREA, estou falando de conselho regional. Chegou um momento que a sociedade, o acordo social virou e falou o seguinte, olha, nós precisamos de regulação das atividades que têm risco à sociedade. Então, como é que a gente vai regular? Faz com que os conselhos, cria-se conselhos para a gente se regular. Então, a agronomia é muito importante que ela esteja regulada junto com o CREA, junto com outras engenharias, porque tem risco à sociedade, tem risco à vida. Então, esse papel do engenheiro é muito importante porque, não só do engenheiro, do CREA também, do agrônomo, do CREA, regular essas atividades, porque existe risco. Nós estamos falando aqui de meio ambiente, de água, mas nós estamos... Quantos casos você já deve ter de gente que usa equipamento errado de segurança para poder fazer pesticida, alguma coisa assim, e corre muito risco de morrer e esse tipo de coisa. Então, assim, para isso... É verdade, é um assunto bem complexo, sério, que deve ser tratado com a devida seriedade, não é isso? Quando a gente vai fazer a avaliação, né, numa visita técnica, né, para avaliar a área, a gente já vê a vazão, né, aquele... está disponível para irrigar, né? Vocês fazem outorga também? A gente tem parceiros, né? Para fazer outorga, uso significante, né? Então, assim, a gente tem essa preocupação, porque muita gente quer irrigar independente. E a pessoa fala assim, não, eu tenho muita água.
na cabeça dele tem. Acha que é né? a quantidade que resolve o problema. Exatamente, mas na verdade não tem. Né? Ele acha que tem muito, mas na verdade não tem. Né? Então a gente tem essa preocupação porque a gente não quer só entregar um projeto funcionando. O que adianta se daqui uns dias aquela água vai tem baixar, que ser sustentável, né? Tem que ser sustentável, né? Sim. Aí vocês estão falando de água baixar, o ciclo hidrológico com as mudanças climáticas, ele mudou bastante, e a gente estava falando aqui de números. Acho que eu queria lembrar um pouco mais sobre os números. A média de chuva diminuiu, a média de precipitação anual diminuiu, tem diminuído, né? Eu não sei, aí vocês que vão me falar o que vocês estão observando. E se nesse período que chove, bom, você falou que tem período que você irriga e tem período que você tem que afastar essa água da planta. Não é no período chuvoso que você tem que fazer isso, né? Porque senão tem um problema. Na verdade, a gente afasta um pouquinho, não é que a gente tira. Né? A gente não zera a irrigação, a gente reduz um pouquinho para a planta sentir um pouquinho ali, que é o período de déficit, que é para ela uniformizar essa florada, senão ela não vai uniformizar. Mas a quantidade, o volume de água, ele alterou pouco ainda, mas a distribuição, ela está muito alterada. Então, vem um volume muito grande num tempo muito curto. E o que a gente orienta muitos produtores? Fazer reservatório. A propriedade deles tem que ser um reservatório. A água que cai ali tem que ficar, ela tem que infiltrar. Então, não é só usar a irrigação. Então, ele tem que fazer essa água ficar ali, senão ela vai embora. Choveu 100 milímetros e ele não segurou, ela foi embora. A gente tá num vale, né? Nossa, se você não represar a água, ela vai não, embora. Eu fiz mestrado em gestão e regulação de recursos hídricos. E eu estudei a bacia do Rio Caratinga para poder ver o impacto da enchente. Uma dissertação de uma hora dessa, nós tomando cerveja, nós vamos conversar sobre isso. Era um impacto ver qual que era uma modelagem hidrológica e hidráulica do Rio Caratinga. Hidrológica, eu peguei a cabeceira de Santa Bárbara até Caratinga, aí vi uma vazão para poder entender a hidráulica do Rio Caratinga, quantos metros cúbicos por segundo o rio consegue suportar até transbordar e tal, até mesmo para depois servir para drenagem urbana e tudo mais. Aí sabe qual que é a solução? Caratinga, eu vou falar um negócio aqui que é chato. Eu acho que Caratinga não conseguiu fugir da enchente. Não, a gente fala de enchente, mas é inundação. Uma hora ou outra ela vai voltar. Ela vai aparecer. O que a gente fez agora é ter um mecanismo de dizer, moçada, corre que tá vindo água aí. É o que a gente conseguiu fazer. Mas não teve nada que não. mudasse, né? Pelo contrário, eu acho que piorou. De uma chuva. Eu acho que piorou. E uma solução, é isso que eles estão falando aqui. É a gente conciliar combinar com Santa Rita e Santa Bárbara, com os produtores rurais, uma maneira deles segurarem a água. Aumentar o tempo de abstração, porque aí eu consigo diminuir que essa água, o gráfico, né, o gráfico da infiltração aumenta, portanto, ele vai diminuir o volume de água imediato no Rio Caratinga. E não acaba assim, quando eles falam assim, vou segurar, é como se eles estivessem segurando para eles a água. Não, ela filtra e ela vai sair no rio através de nascente, daqui 2, 3 dias, dá tempo de fazer isso. A solução é essa, a gente precisa conversar mais sobre isso. Um desvio para aquela água passar por outros caminhos, seria isso? Na verdade, ela já passa. Eu faço ela ter tempo de infiltrar. Porque qual que é o problema? Quando vem uma chuva muito forte, ela não ter tempo suficiente para ela infiltrar. Quando a chuva vem, o primeiro processo seria infiltração ou escoamento. Então, se ela não tem tempo para infiltrar, ela vai escorrer. Então, ela vai escoar. Então, vai começar a ter muita velocidade. Ela chega muito rápido no rio. Isso. Aí, quando ela chega rápido no rio enche muito rápido. Então, chove muito, o rio enche muito. E quando não está chovendo, não tem água. Isso. Aí eu tenho 2 problemas. Quando não chove, também não tem água. Então, assim... E engraçado que são algumas medidas muito simples que o produtor mesmo pode fazer. Igual o produtor, todo ano, geralmente, ele faz manutenção nas estradas de lavoura. Eu sempre falo com eles, fazem a estrada dando um grauzinho para o canto do barranco. Para essa água, para ela ficar para trás, para ela ter tempo de infiltrar. E as não barraginhas? Faz assim, não. Porque senão ela desce e vai embora. As barraginhas, as caixas secas, né? Tem que fazer uma forma dessa água ficar ali. Cobertura do solo, não deixa o solo exposto, porque isso tudo vai ajudar essa água a bater ali, é uma barreira, ela vai perder velocidade e vai ganhar tempo de infiltração. Senão ela vai embora. Vai escoar e isso vai ser um problema. Nós estamos falando aqui de agricultura,
irrigação e impacto ambiental. com impacto de inundação dentro da área urbana da cidade. Então, assim, é bem interessante. E eu acho que a cafeicultura ela ajuda muito nisso, né? Porque a gente está vendo uma diminuição muito grande de pastos. O pessoal está indo mais para o café, né? Então, assim, aquele pasto que tem escoamento superficial elevado. Muito elevado, muito acelerado. No café diminui. Café, né? Qual que é o clima ideal para o café? A gente sabe que é um clima mais frio, não é isso? Tem aí uma média de temperatura ideal? De 18 graus, média, né? Mínima de 18 e máxima de 24. Seria o clima ideal. Né? Se a média for abaixo de 16, a gente já considera inapto. E acima de 24 também é considerado inapto. Só que a gente sabe que dá para burlar. É igual a gente, qual que é o nosso clima ideal? Se a gente for para um lugar mais frio, nós vamos botar mais blusa de frio. Né? Se a gente for para um lugar mais quente, nós vamos botar uma blusa, uma roupa de calor. Mas a gente vai se adaptar. A planta também tem o que é considerado ideal e tem o que ela se adapta. Só que quando chega a 34 graus Celsius, acima disso, a fotossíntese dela a fotossíntese líquida é nula. Então, ela já não tem mais condição, ela já não tem mais ganho, né, para a produção. Ela já começa a parar. Então, e a irrigação, ela entra aí nesses momentos onde o clima começa a ficar, a temperatura, no caso, né? Começa a aumentar muito? Isso. Ela vem como uma solução para aquele período de estiagem, para aqueles dias em que fica mais quente mesmo. E a gente tem realmente notado esse aumento na temperatura. E principalmente nas altitudes mais baixas, né? Então, assim, as lavouras de Santa Luzia, né? Santa Bárbara, Simonésia, São Simão do Rio Preto, que são altitudes acima de 850, 900 metros, né? O café ele não sofre tanto, né, com esses períodos mais críticos, né, de estiagem, né? A planta ela fica mais vestida, né? Só que aí abaixo dessa altitude, a gente já está vendo que a gente está tendo mais problemas, sabe? Tem operamento muito rápido, então, né, a irrigação ela se torna cada vez mais necessária, né, nessas altitudes mais baixas aí do que 800 metros. Mas aí eu fiquei numa dúvida no seguinte: a irrigação, ela ajuda na temperatura da planta ou ela compensa a temperatura da planta? Porque, tipo assim, eu tenho uma perda porque a temperatura está subindo e a água foi lá e compensou essa perda por estar lá. Ou não, mais água na planta, ela consegue fazer lá o processo dela, a estabilidade térmica da água é maior do que em períodos de estiagem e tal. Aí é uma dúvida de quem não entende nada de irrigação. Não é assim. A irrigação, ela vai manter essa planta mais refrigerada, né? Ela vai manter essa folha mais refrigerada, porque vai ter água passando. Então, é a mesma coisa que a gente. Exatamente. Começa a esquentar, a gente começa a transpirar mais. A planta também, ela transpira mais. Só que se não tem água, ela fecha o estômago, ela para a transpiração. Quando ela fecha o estômago, ela aumenta a temperatura da folha. Então, é um processo. Poxa, conversar com o doutor é bom demais. Agora eu entendi. Porque assim, peraí, eu vou botar água no pé. Tudo bem, eu tô morrendo de calor. Botar água no meu pé não vai resolver o meu problema. A não ser que eu ingira. Então, a boca da planta tá lá. É a raiz. Show. Então, e quando não tem, ela fecha o estômago e ela morre? Não é tão rápido assim, né? Ela vai se adaptando, né, aos processos. Mas porque até chegar a não ter água no solo para a planta morrer, tem que ser bem complicado. Porque mesmo que a gente não tá vendo, ainda tem um pouquinho de umidade, né? Então, é bem... geralmente não chega nesse ponto, só casos extremos mesmo. Que legal. Mas é esse o processo, né? Então, eu costumo explicar para os produtores o seguinte: a folha, ela tem uma janelinha, como se fosse uma janelinha, que chama estômago, né? E a raiz está lá, bebendo água. Então, quando o dia amanhece, por exemplo, para o café, o dia amanheceu. Então, é como se a gente fosse lá e abrisse a nossa janelinha da casa. A planta vai lá e abre a janelinha. Quando ela abre aquela janela, vai pegar o CO2 e vai começar a perder a água. Para cada molécula de CO2 que essa planta pega, ela custa para ela, né? Ela tem que pagar 400 moléculas de água para pegar uma de CO2. Não. E para fazer, durante o processo de fotossíntese, para fazer uma molécula de glicose, de açúcar, ela gasta 6 moléculas de CO2 e 6 de água. Só que para cada uma de CO2, ela pagou o preço de 400 de água. Então, é uma conta muito alta, né? Então, aí a gente vê a importância da água. Se não tiver água, esse processo ele vai sendo paralisado. Tem uma eficiência, né, em aproveitar essa água, né? E o café, ele tem uma eficiência baixa em aproveitar essa água. Por isso que ele tem tanta resposta na irrigação.
sabe? Que aí você... E a resposta é boa. Aí a gente estava falando assim, bom, vamos lá, tem uma boa resposta. Eu faço um investimento, gostaria depois de saber que investimento é esse por hectare. Eu sei que deve variar muito em relação a... Tem como calcular o custo-benefício desse investimento também. E quanto tempo esse investimento retorna. Então, assim, quanto por hectare, mais ou menos, quanto que fica quanto que fica o investimento. Em média, né? Média é um problema, porque média... eu tinha um professor que falava assim, se entre 0 e 70, se o pé tá no congelador a 0 graus e a cabeça tá no forno a 200 graus, na média, 70 graus, na média você tá vivo, mas na prática você tá morto, né? Mas assim, em média, vocês devem ter um estudo para falar assim, por hectare mais ou menos isso. Se isso é diferente de região, e quanto tempo o produtor vai lá e... Então tá, vou investir. Quanto tempo, período de retorno disso? Sabe, Vitor? Não, então, assim, a irrigação hoje, ela está na faixa de R$30 mil por hectare. É claro, assim, tem sistemas automatizados, né? Então, assim, tem... Mais sofisticados, então, assim, isso é uma média. Um sistema automatizado, um sistema mais simples. 30 por hectare. 30 mil por hectare. Né? E aí a Marla, né? Já falou, em um ano. Né? Em um ano deu 20, não, 20 não, né? São a média, 20 a gente sacos fala a mais. que a média são 20 sacas por hectare, né? De média. Então, a gente coloca de 10 a 20 para facilitar a conta, mais né? Modestos, né? Vamos considerar a pior situação, 10 Até a conta fica redondinha de fazer. Fica... 15 mil. Seria 15... Só esse ano seria 15 mil. 2 anos tá pago. Exatamente. Nos últimos 5 anos, a conta que a gente faz é a seguinte, nos últimos 5 anos, né, de 2020 até agora 2024, né, pegar as 5 últimas colheitas, se a irrigação tivesse saído a R$30 mil por hectare e o produtor tivesse tido um aumento de 10 sacos por hectare, ele já teria pagado essa irrigação 1,5 vezes, com 10 sacas. Se fosse 20... mais de 3 vezes. Ou seja, nos últimos 5 anos, ele já teria pagado mais de 3 vezes essa irrigação. Isso se fosse levar em consideração a média de preço dos últimos anos e a média de irrigação hoje. Quem colocou irrigação em 2020 não era essa média de preço. As coisas elas estão subindo muito. Era mais caro. A pandemia, era mais barato. Não, era mais barato. A pandemia subiu sem contar que é uma dor de cabeça a menos para ele ter que preocupar e também para não tomar prejuízo, porque às vezes vai fazer por conta própria e vai tomar um baita prejuízo aí. Agora, tem linha de financiamento para isso? Tipo, vocês elaboram o projeto, entrega o produtor, eu não tenho esses R$30 mil para fazer isso. Se for associado à mútua, ele consegue levantar esse dinheiro com juros baixos. Tá? Então, você que é agrônomo e tal, depois vai conhecer a mútua aí. Tô apontando para a agenda deles, que eu dei uma agenda para cada um da mútua, para o pessoal depois conhecer melhor. Mas na mútua consegue financiamento. Mas o produtor rural, que não é agrônomo, não é associado à mútua, ele tem linha de financiamento que consegue. Acho que o Banco do Brasil tem muita aptidão para isso. BNDES, né? BNDES tem, e os bancos também têm as linhas próprias deles também. Né? Banco do Brasil. O BNDES tinha uma questão assim, que às vezes para produzir, para aquisição de equipamento, essas coisas, tinha que ser tudo produzido no Brasil, 70%. Isso não sei, faz muito tempo que eles faziam isso. Ainda é assim ou não? Ainda é assim. Ainda é. Então, mas para irrigação consegue, porque tubulação, normalmente é projeto, vocês devem receber o dinheiro de vocês, são remunerados por isso, e tem ainda tubulação, bomba. Essas bombas normalmente são importadas, não? São produzidas aqui? São produzidas no Brasil. Assim, tem alguns casos, né, de projetos grandes, né, que aí a gente precisa de peças importadas, sabe? Aí fica mais difícil de encaixar, né? Entendi. Mas dá para substituir. Conta pra gente como é que é o processo. A pessoa contratou a irrigação de vocês. Aí como que é esse processo desde o início? Como é que funciona? Então, a princípio, a gente faz uma reunião, né, no escritório mesmo da empresa, né, para apresentar a nossa forma de trabalho, né, e as instruções também que a gente passa para ele, né, que é questão de vazão, né, isso ele mesmo pode fazer, mas a gente pode estar indo lá também fazer, né? Então, a questão de vazão, tem que fazer um levantamento plantimétrico, né, então a gente tem drone lá na empresa que a gente faz, né, para ter um projeto bem dimensionado. Né, porque sem isso daí não tem como se dimensionar, né? Então as áreas têm uma declividade muito grande,
né? Então a gente não pode ficar... E tem uma precisão, tem que ter uma precisão boa. Você pega a imagem do Google, por exemplo, tem relevo lá, mas não dá para confiar, né? Não dá. E aí tem a análise de água também, né? Então a gente faz uma análise de água porque a gente tem nutrientes que podem acabar entupindo demais os emissores, né? Então, assim, às vezes tem ferro demais, manganês demais, né? Então a gente faz análise de água. Então, assim, são vários passos. Vocês que fazem toda uma análise da área, né? Do território, do tipo também do café? Tudo? A gente vê primeiro, tipo, a água, né? Se tem água, se tem energia, qualidade dessa água, tipo de solo. A gente faz o levantamento planimétrico e aí a gente parte para a parte do projeto. Aí entra a questão da parte da cultura. Que cultura que está lá? Qual café? Qual cultivar? Né? Qual que é a idade? E aí a gente vai finalizando, né? Vai refinando até a gente chegar no ponto do projeto que a gente precisa. Entendi. Essa irrigação ela vai ficar ligada 2 horas por dia, todo dia. Né, uma base, vai consumir tanto de vazão, né, quantos metros cúbicos por dia. E aí a gente vai tendo essa noção. E depois a gente faz o manejo, que é justamente o ajuste. Né, quanto que essa planta precisa de mais água, na época que está mais quente. Então, a gente tem que fazer esse ajuste. Esquentou mais, ela suou mais, eu tenho que repor mais. Ela suou menos, eu tenho que repor menos. Então, aí a gente vai fazendo o manejo para que a gente alcance o máximo da produtividade daquela cultura. Então, depois que vocês instalam, vocês ainda tem que fazer um acompanhamento nesse trabalho. Tem que fazer durante quanto tempo? Isso, a gente trabalha com consultoria também. A gente faz o projeto, faz a entrega técnica do projeto e a gente também oferece os serviços de consultoria, que é justamente essa parte. Acompanhamento. Isso. Pelo menos por um tempo ali para o produtor aprender a usar o sistema dele sozinho. Bacana. Então, a gente tem sensores de solo que a gente pode estar colocando, a gente pode colocar uma mini estação meteorológica dentro da propriedade. Então, a gente vai indicando de acordo com o que o produtor quer. Hoje tem sistemas que ele mesmo liga. Todos são automatizados. Isso, automatizados. Ele consegue acompanhar todos os resultados dos sensores na palma da mão. Bacana. Então, tem muitas funcionalidades. Marla, e depois do projeto já pronto, entregue ali, aprovado, quanto tempo leva para fazer a instalação desse sistema? Então, isso para a gente hoje está sendo um desafio. Um desafio. Por quê? A irrigação ela cresceu muito, a demanda cresceu muito. Exatamente por isso que a gente falou, questão de mudanças climáticas. O cafeicultor ele começou a ver a resposta do café. Então, a irrigação ela deu um salto. E as fábricas não estavam preparadas. Ninguém estava preparado para isso. Loja nenhuma, fábrica nenhuma. Então, a gente está tendo uma demora na entrega do material. Então, a gente faz o projeto para o produtor, né? E aí, depois, depende do que a fábrica vai me entregar. Entendi. Tem material que ela vai me entregar com 120 dias, tem material que ela demora mais, tem material que demora menos. É o que normalmente PAD que vocês usam? Ou é PVC? PVC. Mas os gotejos, né? Os tubos gotejadores. Só respondendo uma pergunta que vocês fizeram anterior, aí, a questão do financiamento, a gente trabalha, tem os financiamentos direto dos bancos, que hoje a gente tem um incentivo muito grande para a irrigação, e a gente também tem uma parceria com a cooperativa. Hoje a gente trabalha em parceria com a cooperativa Cochupé, e ela está com a unidade aqui em Manhuaçu, e ela paga a irrigação e o produtor ele paga a irrigação dele em café para Cochupé. Então, ele tem de 3 a 5 anos para conseguir pagar esse financiamento. Então, esse próprio incremento que a irrigação ela dá... Ele entrega para ele em sacos de café. Isso. Você, o que eu produzir a mais, eu te entrego. Exato. Aí, ele vai fazer esse durante cálculo 3 anos. De 3 a 5 anos. Então, ele vai financiar a irrigação dele e ele vai pagar com café, com o próprio retorno, que aquele investimento. Então, muito boa, hoje, dentro da cafeicultura, a irrigação é um dos melhores investimentos, porque ele se paga, e se paga em pouco tempo. Cochupé é uma cooperativa de café. É a maior cooperativa de café do Brasil. Você me perdoa, mas eu não sou de segmento. Deixa eu aproveitar e perguntar. A gente está falando aqui de café, mas mais focado em irrigação. Vocês também entendem mais sobre a cafeicultura em geral? Sobre outros aspectos da cafeicultura? A gente tem uma formação na cafeicultura, né? Então, hoje nós já somos consultores na área de café, né? A gente acaba se especializando na área de café. Então, vocês prestam assessoria em termos de café, em geral? Vocês foram instrutores do Senarc?
Senar. Foram instrutores do Técnicos. Senar com café. Isso, técnicos de Fala campo. um pouquinho da trajetória para a gente poder conhecê-lo um pouco melhor. Formou... Você formou lá na Rural, não é Eu isso? No Rio formei de Janeiro. na Rural do Rio, né? E depois fui fazer mestrado em Alegre e tive um doutorado em Campos, né? Na UENF. E aí, logo depois, eu comecei a dar aula também lá no Instituto Federal, lá no Espírito Santo, né? Então, eu dava lá no técnico em cafeicultura e também no técnico em agropecuária, né? Que faz concomitante com o ensino médio. E aí, logo depois, eu vim para Caratinga e... Apaixonou pela cidade. Nossa Senhora! Já era apaixonado. Já era apaixonado com a Marlinha, que é daqui do Córrego do Galho. A Marla é daqui, né? Daqui, Você é daqui, Mar? Meu pai, acho que meu pai cresceu naquela região lá do deserto, o pessoal chama de deserto. Córrego do Galho e tal, de repente encontramos com ela lá em Alegre, meu irmão estudou em Alegre, estudou com eles. Aí ela falou, oi, você é de onde? Eu sou de lá, vizinho, quase que vizinho lá, não é isso? Aí foi o que fez o Vitor apaixonar por Caratinga. Aí trouxe ele pra cá. Tem quanto tempo que vocês estão juntos aqui? Aqui em Caratinga? Atuando já na área, a empresa de vocês tem quanto tempo? Nós voltamos para Caratinga. Eu voltei para Caratinga em 2018. Marla, mas aí você não falou de você. Estudou em Alegre. Sim. Agronomia em Alegre, Isso, mestrado, doutorado, tudo lá em Alegre. Legal. Tudo na UFES. E aí de lá a gente veio para cá e aí nós trabalhamos no Senar. Né? Ficamos 4 anos como técnico de campo do Senar, de cafeicultura. E o Vitor ficou 5, né? E aí, depois eu entrei para a instrutoria também, na área de irrigação e de café. E esse ano passado, na verdade, né, surgiu essa questão da empresa, essa necessidade, né? A gente fala que a Irrigare, ela nasceu de uma demanda do campo. Ela não foi uma empresa que, vamos montar uma empresa. Não, ela veio atender uma necessidade da região. Né? Então, vocês estão onde? Hoje, na BR ali? Onde é que é? Fala para a turma. Nós estamos na rotatória do Ceasa, na BR-116 ali. Frente ao Ceasa? Em frente. Tá certinho. Isso Muito aí. bem localizados. Não, tá doido. E outra coisa, me falam aqui, nós estamos falando de café e tudo mais, e você falando tá em frente ao Ceasa, então me lembrou de outra coisa. Hortifruti, o pessoal procura vocês também para poder trabalhar com irrigação? Ou, tudo bem, a maioria pode ser café pode compensar mais rápido que outra cultura, mas tem outra cultura também que vocês trabalham aqui na região? Assim, o pessoal de horticultura, eles mesmos já montam, sabe? São áreas pequenas, né? Então, eles já têm essa facilidade de estar montando. Uma tecnologia mais disseminada. Sim, eles procuram a gente para tirar dúvidas, né? Então, assim, a gente consegue ajustar muitos problemas que eles têm, né? Mas a cafeicultura, como são áreas grandes, né? Então, são mais declivosas, mais difíceis de trabalhar, né? Aí a procura para a gente por projetos 90% é café. 90%. Mas tem pastagem também. Tem pastagem, tem milho, a gente faz projeto de irrigação de jardim, gramado, entendeu? Tudo também teve uma demanda muito alta, a gente não esperava que ia... gramado, tipo assim, tem jardim, quintal e tal. Condomínio. Aconteceu também. E vocês fazem projeto para isso também? Fazemos. Que legal. Tudo automatizado. Sensor de chuva, tem tudo. Aqueles camoteáveis, né? Que sobe e depois encolhe. Gol de campo de futebol que ele vai. Que chique. Poxa, a gente estava conversando num outro episódio aqui, a gente conversou sobre automação residencial. Basicamente é isso aí. A gente estava falando também sobre automatizar a irrigação, esse tipo de coisa. Aí. Parceria com o Max. O Max Dicas é muito legal. Inscreve no canal dele lá para você ver. O cara tem muita coisa legal. Acho que ele está automatizando a casa dele e tal. Então, vocês falaram, né? Pelo celular eles conseguem fazer. Agora, você estava falando de sensor no solo. E você consegue prever a umidade? É um sensor de umidade do solo? E a partir disso você consegue saber se precisa mais de água ou não? É isso? Então, hoje o sensor que a gente utiliza, o mais fácil, né, para o produtor adquirir, é o tensiômetro. Ele vai medir a tensão de água no solo, né? Ou seja, a força que aquela água está aderida ao solo. E essa tensão, essa força, né, de retenção é o que a gente vai correlacionar com a umidade. É um indicativo de umidade. Isso. Aí a gente faz uma curva que correlaciona e aí a gente consegue saber, tem um reloginho lá, né? Tá marcando tanto. Então, o sistema tem que ficar ligado tantas horas ou tantos minutos para voltar para onde precisa, para não jogar água fora. Com um sensor desse, você consegue automatizar. Sim. Programa. Tipo, chegou nesse ponto, você desliga. Chegou nesse ponto, você liga, igual a temperatura.
Não, muito legal. Muito bom. Ajuda a economizar muito. Se o sensor ele não tiver assim todo automatizado, pelo menos o produtor ele já tem a conta, né? Quando tiver, vamos supor, tiver em 30, dependendo do tipo de solo, ele tem que ficar 20 minutos, 30 minutos ligado, né? 1 hora. Aí ele já vai ter aquela tabelinha para ele ali. Tá em tanto, fica tanto. Fica bem fácil. Muito massa, muito bom mesmo. Só não faz manejo quem não quer. Ô, Vitor, você que entende tudo de café, quais são os indicadores de qualidade de café e como que eles são medidos? Então, assim, hoje a gente tem peneira, né, que assim, é uma peneira mesmo, né? Então, assim, a peneira é um indicativo de qualidade de café e a catação, né? Então, esses são os principais indicadores. Se a gente for um pouquinho mais à frente, a gente vai para a bebida, né? Que aí já entra café especial, café gourmet, né? Que aí, assim, avalia por etapas, né? Aí depois que você avalia peneira e catação, aí chegou um café bom, vai para bebida. Então, assim, aí já tem bebida dura, bebida mole, bebida extremamente mole. Então, são qual que é a diferença? Dura e mole? Qual que é a boa? Mole? A boa é a qual dura que é ou a o mole? gostoso? Fiquei na dúvida aqui. Rapaz, então, gosto... Ô, Edgar, não fica rindo, não, pô. Essa série aqui, pô. Qual que é a boa? Gosto é uma coisa muito relativa, né? Nos custos de café. Eu não imaginei, eu achei que era tipo assim, era um grau de qualidade. Não é. A dura é ruim. Carne dura é ruim. Não, é um grau de qualidade, sim. É um grau de qualidade, sim. Mas tem gente que gosta de café ruim. Que isso aí é que mesmo? tipo assim. Não, mas pra boa técnica, vamos lá, pra boa técnica, qual que é o bom? O bom é o extremamente mole. Pronto. Né? Porque ele tem uma pontuação no café, ele tem uma pontuação. Ele vai até 100 pontos, né? Mas dificilmente chega um café de 100 pontos. Qual que é a diferença do café especial, gourmet, para o café comum? É a pontuação, né? É a pontuação. O café acima o duro é o comum. Café acima de 80 pontos, aí já é considerado café gourmet, café especial, já começa a entrar nessa faixa. Então, não sei exatamente os valores, mas eu acho que de 76 até 79,9, alguma coisa, ele está como duro. Né? E abaixo daquele valor ali, aí ele já é rio, já é duro riado, os valores... São geralmente os cafés que são vendidos nos supermercados. Os populares. Isso. Vale a pena? É um bom café, né? Mas tem cafés melhores. Vale a pena a pessoa investir em qualidade do café? Vale a pena que eu digo que eu já ouvi o pessoal falando assim, cara, dá muito trabalho para poder exportar e produtor pequeno não consegue atingir esse grau de qualidade, dá muito trabalho e pouco dinheiro de retorno disso. Porque valoriza o saco de café com qualidade maior. Vale a pena? Tem valido a pena hoje em dia trabalhar com isso? Então, vale a pena para quem é persistente. Né? Porque assim, o café especial, ele é um meio, você tem que viver aquele meio. Então você tem que participar de feira, né? Tem que ir para os concursos, você tem que ficar conhecido, né? Fazer parceria com barista, né? Com as cafeterias, entendeu? Porque se você não viver aquele meio, né? Você não vai ficar conhecido. Verdade. A pessoa vai ter confiança em pagar mais caro no seu café. Não, é complicado, tem que ter todo né? um trabalho de marketing também por trás. Uma jornada, né? Você começa e... não consegui a pontuação para passar no concurso. Tentando que vem de novo. Aí você vai aprendendo o processo de melhorar o seu café, entendeu? Porque o principal fator é a seca. Então, se você não dominar a seca, você não consegue atingir um padrão alto de pontuação, né? E aí, como é que você seca o café? No tempo, né? Terreiro. E aí, cada ano ou a cada semana, o tempo está diferente. Tá. Como é que você vai dominar isso, entendeu? Então, aí o produtor tem que ser persistente e atencioso para ele tentar melhorar a qualidade do café. Se ele faz isso, ele vai viver bem do café especial. Agora, se ele não faz, se ele fala, não, que meu vizinho vendeu um café de R$2.000 a saco, esquece. Esquece porque você está de olho nisso aqui. Né? Você não quer viver aquele meio, né? É mais difícil. Entendi. Então tem um meio de vida aí que está envolvido nisso. Não é fácil, porque quando eu falo em pequeno produtor, esse pequeno produtor, ele vai para a lavoura, ele puxa o café, ele, às vezes, com a falta de mão de obra, ele próprio panha o café e tudo mais. Esse cara conviver com barista, ele ir para a feira, ele ir para não sei o quê, não é fácil, né? Não é tão simples assim. Então, por isso que dá uma trabalheirazinha. Dá trabalho e muita gente acaba desistindo, né?
Aí vende o outro café, o café com já tem com qualidade bom, menor, preço legal. Café é história, né? É história e raridade. Quanto mais raro, quanto menor for o lote, mais caro. Lei da oferta e da demanda. Quanto menor a oferta, né, maior vai ser o valor. Então, tem tudo isso aí. Quando todo mundo começa a partir para entregar o mesmo café com a mesma pontuação, o que difere um do outro? Começa a estar balizado, né? Todo mundo ali na mesma régua. Então, é a história que vai fazer diferença. A raridade que vai fazer diferença. Tem gente que vai para Colômbia, vai para Guatemala, Costa Rica, né? O cara vai viajar, né? Conhecer o mundo. Tem gente que vai para a Europa, né? Conhecer as cafeterias, tentar vender o seu café lá. Então, vai do esforço. Tem que mergulhar nesse universo e ter persistência. Porque pelo que vocês estão falando, não é fácil. E não acontece de um ano para o outro. Não é rápido. Não é de um ano para o outro. E muita gente, às vezes, fica assim, vou fazer café especial. Aí, no primeiro ano que não deu certo, ele já não quer mais. Não, esse trem é difícil demais, vou largar para lá. Então, às vezes é 4, 5, 6 anos. E tem muito café especial aqui na região. E tem que ter dinheiro também para aguentar, né? Passar por essa jornada. Na verdade... Porque o retorno demora, pelo que vocês estão falando. Então, mas ele tem que ter a produção dele, né? Ele não pode estar, tipo assim, dependendo de um lotinho só de café especial para ele viver. Não é só ele assim. Ele tem que continuar produzindo Ele tem que ter a produção dele, ele tem que ir se encontrando... E aí, enquanto isso, ele vai especializando. Encontrou um nicho de mercado, conseguiu colocar seu produto ali, aí você pode ir aumentando a escala de produção. Agora vai começar tudo de uma vez e depois, se não vender... Vingar. Né? Gastou um tempo, um trabalho e... Hoje o Instagram ele é uma ferramenta fantástica para os cafeicultores. Né? A gente consegue divulgar e tudo. A gente tem amigos, né, que vendem muito café pelo Instagram. Manda para Manaus, Paraná, São Paulo, entendeu? E vai vendendo. Vai abrindo o mercado, entendeu? Agora, deixa eu entender, acho que ficou uma curiosidade a respeito da irrigação, por causa de hidráulica. Normalmente, esse trabalho você bombeia para um reservatório mais alto, onde fica reservada essa água e essa água é distribuída, ou vocês já bombeiam irrigando? Vai do projeto, entendeu? Não é uma regra. Nem sempre, se você jogar para um reservatório, vai ficar mais barato e mais viável, sabe? Então, assim, vai depender muito de cada situação. Né? Mas vai ser Cada caso é um caso. Vai ter locais que tem que ser, se não for assim, por gravidade, não consegue fazer. Tem outros locais que não, que dá para fazer diferente. Tem lugar que vocês nem bombeiam, né? Tem lugar que a água já tá lá em cima, então você só desce. Aí isso aí vale ouro, hein? Tem lugar que você tem que jogar num primeiro local e dali jogar no outro. Nós falamos de R$30 mil o custo por hectare para implantar. E a operação desse sistema? Essa energia, ela é significativo o consumo de energia? Para poder... Depende do projeto, tem projeto que nem gasta energia e tudo mais, mas numa média, e o equipamento, manutenção desse equipamento, bomba, por exemplo, tem uma bomba, eu trabalho com hidráulica e já falaram que bomba, ter o nome de bomba não é à toa, é porque aquilo, uma hora ou outra, dá problema. Isso chega a diminuir, a aumentar muito o período de retorno desse investimento. Vocês têm um estudo disso, de quanto corresponde o preço dessa operação disso, do sistema ser muito caro, quanto que é por hectare por ano? Questão de manutenção do sistema. Operação dele. Todo ano você faz e você tem que guardar uma mixaria para dar uma manutenção num dia. Por ano, qual que é o custo disso, você sabe? A energia ela vai de 1 a 2 sacas de café. No máximo, 2 sacas de café. Então, assim, se você tem aí um acréscimo de 15 a 20 sacas, né? Sim, não é significante. Exatamente. Vai ser uma saca e meia. E vai ser para energia. Se você já tem uma fotovoltaica, você não vai ter esse custo. É verdade. Agora, com relação à bomba, vai do dimensionamento do projeto. Né? Um projeto bem dimensionado, a bomba vai trabalhar na curva dela certinha. Né? O projeto vai trabalhar na curva da bomba. Agora, se você coloca qualquer bomba lá, aí já vai dar problema. Né? Você vai forçar, tem a parte elétrica. Né? Então, o seu projeto ele também tem a parte elétrica. Se você não tiver um painel elétrico, um quadro elétrico com proteção, né, que vai garantir que essa bomba não estrague, né, é mais uma manutenção que você tem. Né? Tá vendo? Tem que procurar o pessoal da Irrigare para poder fazer esse trabalho aí, porque a turma é fera. Planejamento estratégico, pelo visto, vocês já fazem, né, no caso da irrigação. E planejamento financeiro, vocês também prestam essa assessoria? Planejamento financeiro, tô eu lá, produtor rural, eu falo assim, cara,
30 mil reais. E aí? É esse papo que nós tivemos. Ajudar a pessoa a planejar e coordenar o dinheiro, o investimento dela. Seria mais dela a parte de consultoria de café mesmo, Isso, né? de café. Sim, a gente faz, né? A nossa consultoria em café, ela já envolve redução de custos, Isso, né? isso é importante, então. Importante porque, assim, hoje o mercado, ele é muito abrangido, né? E a gente tem diferentes marcas, diferentes qualidades de produtos, né? Então, todo dia tem uma marca nova. Então, assim, a gente tenta encaixar, né, no orçamento do produtor o que teria o melhor custo para ele, né? O que daria um bom retorno, né, com um baixo investimento, sabe? Então, hoje a gente, né, tem que focar nisso aí, né? As coisas subiram demais. A gente já faz essa análise, essa viabilidade para o produtor, tanto que, sim, em alguns casos, até, às vezes o produtor chega lá, pela complexidade da área, pelo tamanho da área e o investimento, às vezes a gente tem que chegar para ele e falar assim, olha, não é viável. Não é viável. Chega no caso, você fala assim, cara, já chegou. Não compensa. Já chegou no ponto a gente fala assim, não é viável. Nesse momento não é viável, para esse tamanho de área não é viável, porque o retorno que você vai ter, né, o seu custo, aí entra essa questão de manutenção, às vezes você nem bem acabou de pagar, mas seu projeto ele está tão forçado ali, ele está tão no limite, que ele vai dar manutenção, vai precisar de outro investimento. Ele vai começar a dar manutenção mais rápido. Então, a gente é bem claro, bem transparente com o produtor. E é importante para o cara não entrar na roubada de fazer um negócio que não vale a pena. Às vezes vai fazer, não, eu vi na internet como é que faz, não sei o quê, quando, na verdade, tem cálculo, tem conta para chegar nisso aí, né? E aí tem que ser feita, né? Porque senão, de investimento, ele vira custo. Além de Caratinga, vocês pegam uma região, assim, você falou do pessoal da cooperativa lá de Manhuaçu e tal, vocês vão longe, assim? Vamos. Pegam de onde? Fala aí pra mim. Manhuaçu pra cá? A gente vai mais longe um pouquinho. A gente tá com o projeto lá no... a gente tem projeto já no Cerrado Mineiro, entendeu? Cerrado? Que legal. Só que, assim, hoje a gente tá tentando crescer, né? Estruturar a equipe para a gente conseguir atender mais longe, entendeu? Então, assim, são poucos casos de projetos que a gente está indo um pouco mais para longe. O Cerrado dá um café... Eu já vi café especial do Cerrado já. Olha o preconceito, para com isso. Não é porque é lá do Cerrado que não tem café bom. Mas já vi, acho que o Três Corações faz aquele café especial e tem das regiões e tal. Tem das regiões. Sul de Minas e não sei o quê. Lá o café é arábica também ou lá é conilon? Arábica. Lá tem altitude? Tem pouca água lá. Não necessariamente. Não tem regiões muito boas de água lá. Mas a água já está sendo um problema lá. Lá já é cobrado, né? Lá já é cobrado. A outorga aqui também acho que é cobrado. Mas acho que depende do volume, não é isso? Não cobra não. Você tem um custo para fazer a outorga. Outorga. Mas você não paga pela água. Lá paga. Entendi. Então, a gente não paga, o produtor rural não paga, mas a Copasa paga. Paga. Não, eles pagam, sério. Esse recurso vai, inclusive, para o CBH para ele poder fazer a implantação. Então, assim, todo o abastecimento, grandes consumidores pagam. Tipo, os em Minas paga, Cenibra, se tem lá grande consumidor, né? Então, eles pagam. Mas lá, então, o pequeno já está pagando também por isso. É importante para ver custo. Lá não tem pequeno, né? Os produtores são bem grandes. 300, 500 mil hectares irrigados, né? 10 mil hectares irrigados. Então, Pivô ou é lá tem gotejamento pivô. também? Tem pivô também. Muito pivô. Café no pivô? Tem. Entendi. Quando tem área, quando permite, né? Quando a topografia ela permite, o produtor ele vai colocar o pivô. Vai. Porque é mais fácil para ele, até em questão de manutenção, né? O gotejo ele é muito bom, ele é econômico e tal, mas o dia a dia ali, o manejo na lavoura... Pesado, né? Tem uns produtores que reclamam um pouquinho, né? São as assadeiras de vez em quando, é verdade. Então, às vezes, assim, tem uma manutençãozinha, né? Tem que ficar esperto com algumas coisas, né? Poxa, interessante que a turma tenha experiência, inclusive, de campo, né? Muito bom, gente. Olha, quero agradecer vocês aqui, participar conosco, trazer tanta informação importante. E a gente está chegando no finalzinho do programa, mas antes eu queria que vocês deixassem as suas considerações finais e um conselho para os cafeicultores. No início, então, a gente ainda tem disponibilidade hídrica, então é o momento de ir lá e garantir, né? Garantir a irrigação. E é uma ferramenta muito boa para
para garantir produtividade. É um seguro contra a seca, né? Não espera passar mais 5 anos, não. Nos próximos 5 anos, vocês podem pagar, às vezes, mais 3 projetos de irrigação, né? Então, a hora é agora. A hora é agora. Vitor. E outra coisa também é procurar, às vezes, um pouquinho mais de antecedência, né? Porque a gente envolve energia. Às vezes você tem uma área grande, precisa de um trifásico. Você não tem, você tem que pedir, né? Então, assim, às vezes envolve a outorga. E as pessoas, não é para ontem, né? Não adianta fazer para ontem. Eu quero irrigar amanhã. Exatamente. Então, assim, é coisa de você procurar aí com pelo menos 1 ano de antecedência, né? Para ficar bem planejado e entregar o que precisa ser entregue. Muito bom. Muito obrigada, então, mais uma vez, Thiago. Uai, eu fiquei muito feliz de tê-los aqui. São uns amigos já de um tempo. É muito bom a gente poder ter esse papo, porque às vezes a gente fala de tanta coisa e não consegue compreender a dimensão do que o outro faz. E eu acho que é importante a gente ter esse papo, assim, não só como amigos, mas compartilhando com o pessoal também, que aí consegue entender a dimensão da importância que é irrigar e principalmente de ter um técnico que conhece a boa técnica, que sabe trabalhar com os números, né? Então nós estamos falando aqui de gente que estudou 5 anos de curso superior, ou mais, né, Marla? Dependendo, eu devo ter feito uns 7. 5 anos de curso superior, depois mais 2 anos de mestrado, depois mais 4 anos de doutorado. Então, são pessoas que ficaram muitos anos estudando para poder chegar agora e entregar um produto interessante. Gente, obrigado. O CREA está à disposição, o INEA está à disposição de vocês. Essa iniciativa, como eu disse antes, é para a gente poder disseminar essas informações. E, nesse sentido, eu tenho muito que agradecer, porque, esclarecedor, muito bom. Muito. Eu agradeço pela oportunidade, né, de estar falando um pouquinho mais do nosso trabalho, né? E espero poder estar sempre disponível. Conta com a gente, conta com o CREA, viu? Muito obrigada. Esperamos vocês lá para tomar um café com a gente. Tem café bom? Café lá é bebida molíssima lá? Café muito especial. Pessoal, nós agradecemos também a companhia de vocês até aqui. Lembrando de seguir as redes sociais do INEA e do CREA. INEA, @INEA_Caratinga. Se você tem alguma sugestão de tema aqui para o ENGITalk, ou às vezes também quer mandar alguma dúvida, alguma pergunta, entre em contato conosco. A gente se vê no próximo episódio para trabalhar temas da engenharia. Até lá. Tchau, gente. Tchau. Valeu. Tchau.